E agora sim conseguimos estabelecer a conexão e por isso a gente recebe Ciro Gomes do PDT, que já foi prefeito de Fortaleza, deputado estadual e federal, governador do estado do Ceará e ministro por 2 ocasiões. Hoje é pré-candidato à presidência da República e deve concorrer ao cargo pela 4ª vez. É isso, Ciro. Bom dia, obrigada pela sua participação aqui no CBN Campinas. Bom dia, Lilian, bom dia, Flávia, a toda a gente querida de Campinas e toda a região. O meu partido tem uma indicação de uma pré-candidatura, mas eu acho que antes da gente afirmar uma candidatura é necessário que a gente abra um generoso debate sobre as causas da tragédia social, econômica e de saúde pública sem precedentes no Brasil, e mais importante do que achar as causas é propor as bases de uma nova forma de desenvolver o Brasil e uma nova forma de governança política, porque o país não aguenta mais. Não é tanta crise econômica que nos leva a uma estagnação de uma década, com as maior quantidade de falências, concordatas, desemprego, inadimplência, humilhação no SPC e no Serasa para empresas e famílias, e assim também a questão moral, não é? Muda tudo para não mudar nada, os mesmos cidadãos entram e voltam ao poder nos mais diversos regimes, ou seja, só muda a perfumaria. Acho que é isso que nós temos que debater, um novo modelo econômico e um novo modelo de governança política. E falando sobre esse novo modelo, sobre essas causas, eu vi numa entrevista recente do senhor, o senhor dizendo que a discussão da terceira via ela está meio equivocada, que é uma discussão um pouco preguiçosa. Mas não há como questionar o senhor sobre esse assunto, porque nós vivemos um momento de muita polarização entre Lula e Bolsonaro, né? Que são 2 possíveis também candidatos aí no ano que vem. O senhor acredita, por conta da sua experiência política, tantos anos de política, o senhor tem aí condições de se articular e se apresentar como essa terceira via para quem não pretende votar nem no Bolsonaro e nem no Lula? Lília, eu garanto a você e aos brasileiros, com a minha experiência, que há 15 meses das eleições, tudo que parece verdadeiro, na verdade, é ilusão de ótica. Tudo que parece calor é só luz. O que eu estou querendo dizer? Nós temos um artificialismo no Brasil que é muito peculiar. Nós temos um presidente que está derretendo, porque enganou a maioria esmagadora da população, enganou do seu ponto de vista econômico, enganou do seu ponto de vista do combate à corrupção, enganou do seu ponto de vista de representação política diferente para ser o mesmo e agarrado aí com o centrão, com a roubalheira, com orçamento secreto, com corrupção na compra de vacina, né? E na medida em que esse presidente derrete na opinião pública, com todas essas razões, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, de forma absolutamente exótica, 5 anos depois entende que o Sérgio Moro fez tudo errado lá em Curitiba e nem era ele o juiz que devia julgar. E devolve ao Lula a possibilidade de ser candidato. Ora, o Lula imediatamente anuncia para o povo que foi absolvido, que foi inocentado. E o povo tem uma tendência de acreditar até que a verdade se esclareça. O Lula não foi inocentado. Apenas o processo foi transferido de Curitiba para o Distrito Federal e tem que começar tudo de novo. Daqui a pouco o Lula vai ser chamado para depor, as testemunhas vão ter que dizer de novo sobre a mesma novela. E aí a grande questão é, na hora que o Bolsonaro derrete e que o Lula volta a ter os direitos políticos, parece que a sucessão vai... Vamos ver se a gente consegue rapidamente, né, ter de volta essa conversa com o presidenciável ministro, desculpa aí, tá te cortando. Desculpa, eu estava dizendo que a população brasileira, que hoje está amarrada aí no desemprego, na informalidade, na violência, na doença, no atraso das vacinas, etc., quando ela for chamada mesmo a pensar sobre o futuro, ela vai ter uma oportunidade clara de imaginar. Existiria o Bolsonaro se não fossem as contradições econômicas, trágicas e morais do PT, do Lula? Caramba, o Palocci era braço direito do Lula, do PT, devolveu 100 milhões de reais. Vocês acham que quando isso vier tudo de novo à tona, o povo brasileiro vai ficar entre Bolsonaro e Lula? Claro que não vai. Eles vão procurar outra alternativa. Isso quer dizer que o Lula não é forte? É muito forte, mas tem 25%, não tem 40%. O Bolsonaro é muito forte, mas tem 15%, 16%, não tem 30%. E isso quer dizer que tem aí 50%, 60% do eleitorado brasileiro, que ainda que tem inclinação agora para cá ou para ali, vai procurar entender quem é que vai ser capaz de dar o passo do futuro, porque a solução para a tragédia do presente, me parece, pela minha inteligência, que Deus ilumine a minha palavra para ajudar o povo brasileiro a pensar, a solução para a tragédia do presente não é uma volta ao passado que gerou esse presente trágico brasileiro.
Ministro, muito bom dia. Flávio Paradella aqui, obrigado por estar participando aqui do CBN Campinas. O senhor citou, e a gente no começo do programa estava citando também isso, eu gosto de usar uma frase aqui: quanto mais as coisas mudam, mais elas parecem as mesmas. Hoje tem a nomeação do seu xará Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, ganhando o cargo forte, já foi de N governos, já foi do FHC, já apoiou Lula, já apoiou Dilma e agora homem forte, porque a Casa Civil é fortíssima, de Jair Bolsonaro, um governo de direita. Mas, ministro, como é que o senhor falou mesmo, vamos pensar para o futuro, mas a gente tem que também resgatar o passado. O senhor sendo essa terceira via e citando aí os dois, o senhor também já foi do PSDB, depois foi ministro, né, de Itamar Franco, ministro da Fazenda, depois ministro também de Lula, o apoiou, e hoje tem essa vertente de disputar contra Jair Bolsonaro, contra o ex-presidente Lula. Como conseguir colocar isso na cabeça do eleitor, de que o senhor não faz parte também desse toma lá da cá, dessa mesma coisa, dessa farinha do mesmo saco? São algumas diferenças importantes que estão documentadas no meu passado, não na conversa com a qual eu vou me dirigir ao povo brasileiro, como fez o Bolsonaro, uma conversa mentirosa, como nós todos estamos vendo. É o meu passado. Eu, de fato, ajudei a fundar o PSDB e rompi quando o Fernando Henrique foi para o poder. Ou seja, o meu caminho é sair do poder por conta da contradição do poder. Depois eu fui candidato em 98 a presidente da República contra o Lula e contra o PSDB. Fui candidato a presidente da República em 2002 contra o Lula e contra o PSDB. E se eu não tive a honra e o privilégio de servir essa grande nação como seu presidente, entrei e saí da campanha muito respeitado. Por quê? Porque na minha biografia não tem uma mancha. Eu tenho muita experiência, governei o 8º estado brasileiro, a 5ª maior cidade do Brasil, comandei a economia do Brasil, ajudei a fazer o Plano Real, nunca respondi por um inquérito nem para ser absolvido. Isso nada mais é do que a minha obrigação, mas isso me permite ter autoridade moral para, me dirigir ao povo brasileiro com coerência. Agora, o Brasil tem um sistema de 2 turnos. Se eu sou candidato e não consigo o privilégio de servir a grande nação pela maioria, eu sou obrigado a tomar uma posição no 2º turno, e foi o que eu procurei fazer. Não é? A vida inteira eu procurei não me omitir, não é? nas minhas responsabilidades com o povo brasileiro. E nada do que eu tenho falado hoje tem incoerência com aquilo que eu falei na data. Eu denunciei as contradições do Lula, denunciei as contradições, e veja, eu não faço isso como uma coisa pessoal. Eu ajudei lá atrás a fazer o Plano Real, que foi a base da eleição do Fernando Henrique. Mas era importante para o Brasil acabar 30 anos de inflação. E o Lula ficou contra. Quem estava certo, eu ou ele? Lá atrás, um pouquinho mais atrás, eu ajudei o Tancredo Neves no colégio eleitoral, porque era redemocratizar o Brasil. E o Lula ficou contra. Expulsou a Beth Mendes, o Ayrton Soares, né, do PT, porque ficou contra. Eu ajudei o Itamar Franco porque ajudei a fazer o impeachment do Collor, e o Lula ficou contra o Itamar, pediu o impeachment do Itamar e não pede o impeachment do Bolsonaro. Então, linha de coerência é o que eu ofereço ao povo brasileiro, mas mais importante, eu ofereço uma proposta, uma base teórica que está num livro, né? Esse livro está sendo muito bem vendido, ele pode ser procurado aí pela internet, e onde estão claramente aí explicitadas tanto as causas da tragédia social, econômica e política brasileira, como as pistas de uma solução para o nosso problema. Ciro, nós temos aqui muitas participações dos nossos ouvintes e internautas aqui pelo Facebook e pelo YouTube também. A Márcia Gomes, o Costa, o Leone Saraiva, Ney Rafael, e eu quero aproveitar participações para trazer uma pergunta sobre aí uma votação que trouxe muita polêmica recentemente e que o senador Cid Gomes, do seu partido, votou favoravelmente ao fundão. Como é que o senhor vê essa discussão? Qual é a justificativa para esse voto do seu partido que eleva tanto o gasto, né, com dinheiro público para as campanhas eleitorais? Isso é uma mentira do Lula e do PT, não é? O que foi votado não foi o fundão, o que foi votado foi a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que contém todas as diretrizes para a construção do orçamento futuro brasileiro. No orçamento é que você vai explicitar com clareza quanto será destinado para o fundo eleitoral. Nós do PDT sempre advogamos o financiamento público de campanhas, embora advogamos que seja modesto, moderado, sóbrio, porque especialmente no momento de tragédia social como nós estamos vivendo, não faz nenhum sentido você aumentar para 5,7 bilhões de reais o fundo eleitoral.
Entretanto, qual é o papel de um senador da oposição? O papel de um senador da oposição é votar o mérito daquilo que está em discussão, que era a LDO, não era o fundão, e deixar o governo se atar lá com a base dele, que foi quem votou o fundão como uma espécie de jabuti dentro da lei de diretrizes orçamentárias. E agora nós queremos que o Bolsonaro vete. E todo mundo vai ver que o Bolsonaro é um grande mentiroso, porque ele está dizendo para a população que vai vetar, e, na verdade, tudo indica que ele vai construir, junto com esse grupo de políticos ladrões e fisiológicos que ele trouxe de volta ao centro do poder do Brasil, roubando na vacina, isso é o último fundo do poço que nós temos que denunciar, né? Ele vai ter que dizer, mostrar a cara. E esse é o papel de um partido como o nosso. Nosso partido não tem nenhum compromisso com as contradições do Bolsonaro, mas nós somos, ao mesmo tempo, um partido responsável. Por exemplo, alguém pode acusar a gente de colaborar com o governo, porque eu orientei um projeto de lei que liberou 170 bilhões de reais do orçamento que estava vinculado a fundos setoriais não usados para financiar o socorro emergencial de R$600 até o Brasil chegar a 80% de cobertura vacinal. Esse projeto foi aprovado. O que nós não sabíamos é que o Bolsonaro, com Guedes, fraudaram o projeto e, ao invés de usar para financiar o socorro emergencial, jogaram no saco sem fundo da agiotagem da dívida pública. Ministro, com o presidente Bolsonaro vetando ou não vetando, como o senhor mesmo citou, existe essa possibilidade, ele já falou em vetar excessos, né? Mas o senhor se compromete a ele não vetando, ou vetando apenas os excessos, o senhor se compromete a não usar esse dinheiro que tenha sido liberado? Não. Claro que não, eu sou um político modesto, não tenho empresa, não tenho emprego público, não faço rachadinha, e eu, para viajar o país, apresentar a minha proposta, eu preciso de financiamento limpo, decente, e essa é a minha diferença do PT. O PT, por exemplo, você tem que obrigar o PT a fazer essa pergunta. O PT vai ter 600 milhões de reais desse fundão imoral que o Bolsonaro já acertou. O Bolsonaro só tem uma alternativa, que é vetar. Ele não pode reduzir de 5,7 para 4, como ele está mentindo para o povo brasileiro. Ele tem que vetar e o Congresso tem que apresentar uma lei específica. Aí sim, nós vamos ver qual é a posição do PDT nessa lei específica que vai estabelecer o valor. Mas os políticos que têm honradez, que têm seriedade, que não têm caixa 2, precisam dizer ao povo com franqueza que a campanha custa dinheiro e se eu não vou roubar, como eu nunca roubei na vida, esse dinheiro tem que ser dito de onde é que ele vem. E aí vocês vão ver a contradição do Lula é essa. Eles falam para todo mundo que são contra o fundão, mas vão meter a mão em 600 milhões de reais do fundão do Bolsonaro. É só anotar o que eu estou dizendo. Ciro, a gente, agora olhando aqui um pouco para o nosso quintal aqui em Campinas, o partido do senhor, faz parte do partido do senhor, o ex-prefeito Hélio de Oliveira Santo, que inclusive foi cassado, envolvido em um dos maiores escândalos de corrupção aqui da história da nossa cidade. Como é que o senhor vai conquistar o voto desses milhares de campineiros, se candidato for, que ainda tem tão recente essa memória desse problema que foi tão sério, que manchou a história da nossa cidade, a história política da nossa cidade? Veja, um partido, minha cara Lília, não é um ajuntamento de anjos. Um partido político é um ajuntamento de homens e mulheres, todos eles com virtudes, defeitos, com falibilidade. O que a gente tem que exigir do PDT não é que ele seja responsável pelo comportamento exemplar de 100% dos seus quadros dirigentes ou dos seus militantes ou dos seus políticos. Você tem que exigir do PDT uma conduta de reprovação de condutas erradas e equivocadas. E eu não quero particularizar no doutor Hélio, que é uma pessoa com quem eu convivi muitos anos, não é? Qualquer tipo de culpa ou qualquer tipo de condenação prévia. Mas nós do PDT não contemporizamos com comportamento de corrupto, seja ele quem for. É só acompanhar a nossa disciplina e checar as filiações. Em regra, o PDT nunca aceitou que alguém condenado com as devidas precauções e regras do direito permanecesse nos nossos quadros. E, por mim, eu me garanto. São 40 anos de vida pública, fui governador, volto a dizer, posso ser examinado, fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira, fui ministro da Fazenda, controlei a economia do Brasil e não tenho uma acusação sequer, nem sequer para ser absolvido. Volto a dizer, nada mais é do que a minha obrigação, mas eu me garanto e garanto ao povo brasileiro que um governo presidido por mim, a primeira tarefa é não roubar e não deixar roubar.
e punir seja quem for o responsável pela contradição nesse compromisso solene. É que a gente cobra também, obviamente, do partido. E no ano passado, o prefeito cassado aqui de Campinas, Hélio de Oliveira Santos, foi candidato pelo PDT, avalizado, né, pelo partido, e o partido sabia, com muitas dificuldades para conseguir ter a homologação dessa candidatura, algo que não aconteceu por causa de todos os problemas vindos lá de 10 anos. Mês que vem, 10 anos da cassação do Dr. Hélio aqui em Campinas. Por isso a gente faz essa cobrança, porque o PDT tem... É muito justo, Paradela, eu não estou condenando nada. Agora, uma coisa é o processo de justiçamento que a imprensa faz, muitas vezes a bom serviço, da melhor causa, da decência, da moralidade. Outra coisa é você ter que manipular estatuto, leis, regras, né, e presunção de inocência, e contraditório, e ampla defesa, que são os ritos que são garantidos a qualquer pessoa, mesmo aquelas que cometem erros dolosos, etc. Portanto, a delicadeza do assunto para nós é diferente, o que não quer dizer que vocês não estão no papel de vocês. Quem se envolve em corrupção é o pior tipo de bandido que existe, porque o dinheiro subtraído do povo brasileiro, como está acontecendo, é aquele que falta no posto de saúde, é o que falta na vacina, é o que falta muitas vezes no de comer de milhões de pessoas. Portanto, o que eu posso dizer é o seguinte: eu, Ciro Gomes, por mim e por aquilo que eu puder influir nas organizações onde eu participo, não tenho um precedente de cometimento de corrupção, nem para ser absolvido. E todas as vezes que eu for chamado a refletir em ambiente coletivo do partido ou em ambiente judicial, eu sempre estarei ao lado do combate à corrupção. Isso não é de hoje, é a vida inteira. Ciro Gomes, presidenciável, ex-ministro, ex-governador, queria agradecer a participação do senhor aqui na CBN Campinas, a gentileza aqui de atender a CBN, e a gente vai seguir acompanhando essa política aqui desse país. Flávio, me perdoe, eu agradeço muito a oportunidade, mas eu estou pedindo a todo mundo que me dá atenção nesse momento. Está se aproximando uma frente fria que, dizem os meteorologistas, pode ser a pior do século no Brasil. Isso quer dizer que a partir de hoje para amanhã, muitos irmãos e irmãs nossas que não têm um ambiente decente para se sobreviver, podem morrer de frio. Portanto, eu quero fazer um apelo às igrejas, aos empresários, aos prefeitos, ao Ministério Público, a todo mundo que puder, às entidades esportivas, para fazer um gesto hoje urgente de abrigar esses irmãos brasileiros, sem que eles vão morrer de frio, que é uma das mortes mais cruéis que você pode impor a um ser humano. Tá certo, muito obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos, um abraço grande abraço, e a gente segue aqui com o CBN Campinas. Tivemos essa entrevista então com